Graça e paz a todos os irmãos e amigos do grupo Intercessores e de todos os irmãos e amigos que nos acompanham pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelas redes sociais. Certo? Nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo com a segunda lição do terceiro trimestre de 2016 da revista Compromisso, certo? Dos adultos. E o título da lição é A Razão de Ser Igreja. Nós estudamos na lição passada, nós vimos o vídeo da lição passada com relação à origem da igreja. Então nós vimos como a igreja se originou, o que é ser igreja, o que é templo, enfim. Nós vimos todos esses detalhes. E hoje nós vamos estar estudando o tema A Razão de Ser Igreja. A verdade é assim, por que ser igreja? Qual o motivo de ser igreja? Certo? E o nosso textual está lá em Atos, capítulo 8, o verso 4, que diz assim: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Então esse é o nosso textual dessa lição, da segunda lição do terceiro trimestre de 2016, que tem por título A Razão de Ser Igreja. Então nós vamos adiantar para nós vermos o que a lição nos mostra. A introdução diz assim: qual é a razão de ser igreja? Qual o sentido de ser igreja? Por que ser igreja? No decorrer dessa lição nós vamos ver que existem vários e vários outros fatores, pensamentos de pessoas, opiniões do próprio autor, do que é, na verdade, a razão de ser a igreja. Então isso é uma pergunta que fica para mim e fica para você, para que a gente possa pensar. Será que uma das razões de ser igreja é ganhar almas para Jesus? Será que o motivo principal de ser igreja é justamente o ganhar almas para Jesus? Ou será que ser igreja é atuar como prestadora de serviço à comunidade e defender os direitos das minorias? Aqui nós vemos a figura, de um magistrado, de um juiz, simbolizando na verdade a defesa dos direitos das minorias. Será que ser igreja, a razão de ser igreja, é essa? A ser uma agência prestadora de serviço à comunidade e defender os direitos das minorias? Será que esse é um dos motivos, ou é o motivo principal de ser igreja? A lição nos mostra o seguinte, que a razão de ser igreja é muito mais do que pretendem as duas perguntas anteriores. Então, a razão de ser igreja é muito mais além do que nós entendermos que precisamos ganhar almas e nós entendemos que precisamos ser uma agência servidora da comunidade, das pessoas em minorias. Então, a razão é muito maior do que isso. É o que pretendemos estudar agora de acordo com o que lemos no Novo Testamento. O primeiro ponto da lição diz assim: servir a Deus em adoração. E aqui eu fiz 3 perguntas que estão na nossa introdução, na introdução da revista Compromisso, na segunda lição. O que é adoração? Será que precisamos estar adorando a Deus em todo o tempo? Será que estamos na mira de Deus no que se diz respeito à adoração? Então, precisamos entender o que é adoração, precisamos entender se necessitamos estar adorando a Deus em todo o tempo e precisamos também entender se nós estamos na mira de Deus no que se diz respeito à adoração. Então essas 3 perguntas nós iremos, na verdade, respondê-las no decorrer da lição. O início da lição diz assim: a Bíblia é um livro que ressalta a adoração em Gênesis 5:25. Lemos que logo após toda a tragédia do pecado, os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Então, depois que tudo aquilo aconteceu, depois da queda do homem, depois que o homem foi expulso do Jardim do Éden, os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Os salmos, coletânea de cantos de culto, destacam a adoração como algo inerente ao ser humano. Inclusive, todos os seres vivos, não só os adoradores, são convidados a adorar a Deus. Está lá em Salmos 148. Quando diz assim: tudo o que tem fôlego, louvai ao Senhor. Então, quando nós vemos a adoração a Deus, nós vemos que os pássaros louvam a Deus,
a natureza louva a Deus, os animais louvam a Deus. Então, toda a criação, todo ser que respira, tudo aquilo que tem fôlego de vida, deve louvar a Deus. Nem sempre quem está presente num templo cristão é um adorador, pois como disse o Senhor Jesus, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Então aquela nossa terceira pergunta lá, onde diz, será que nós estamos na mira de Deus em respeito à adoração? O texto de João 4:23 responde aquela primeira pergunta, quando diz assim, e o Pai, porque adora o Pai em espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Então Deus ele procura homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. De acordo com Russell Shedd, para o verdadeiro adorador, a pessoa de Deus é tão preciosa quanto um copo de água fresca, puríssima, num dia de calor. Então aquela segunda pergunta que nós fizemos lá no início, eu vou até passar para vocês. Será que precisamos estar adorando a Deus em todo o tempo? De acordo com Russell Shedd, para o verdadeiro adorador, a pessoa de Deus é tão preciosa quanto um copo de água fresca, puríssima, num dia de calor. Então aqui está também a resposta da segunda pergunta que eu fiz lá, certo? A adoração a Deus ela é essencial na nossa vida. Russell Shedd ele faz um paradoxo com relação a um copo de água fresca e puríssima em um dia de calor. Não sei se vocês já se depararam com essa situação de passarem um dia caminhando no sol causticante e depois de uma caminhada árdua, você sentir sede. E eu acredito que seja uma das sensações piores que o homem pode sentir. A fome é ruim, mas eu acredito que a sede é bem pior. Porque a sede ela vai consumindo você por dentro, né? Você com fome, você não tem forças, com fome você muitas vezes perde os sentidos, mas se você tomar um copo com água, você restaura por algum momento aquele vigor. Então, além da água ser hidratante, a água ela é alimento. Por isso que o Russell Shedd, ele diz que o verdadeiro adorador, ele tem na pessoa de Deus a preciosidade quanto a um copo de água fresca, puríssima, num dia de calor. Então, nós precisamos adorar a Deus constantemente na nossa vida. A afirmação como base do que diz o salmista, cuja sede espiritual era pelo Deus vivo. Então Davi, quando ele escreve o Salmo 42, de 1 a 2, ele diz que assim como as coças bramam por águas, assim a minha alma corre atrás de ti, Senhor. Então Davi ele sabia o que era realmente a adoração a Deus. Ele sabia realmente o que significava Deus para ele. Certo? Quando lemos Atos 2, 46 a 47, percebemos que entre os primeiros cristãos a adoração era parte de um todo. Hoje, muitos reduzem a adoração ao ato de cantar hinos ou cânticos, mas adorar é muito mais. Na igreja primitiva, era perseverar de comum acordo no templo, partir o pão em casa, comer com alegria e simplicidade de coração, e louvar a Deus, o que se constituía em adoração e modo genuíno de ser igreja. Então, no pensamento de muitos de nós hoje, nós temos o seguinte, que louvar a Deus, adorar a Deus, é só quando nós estamos louvando, é só quando nós estamos cantando. Então isso é um erro que nós, como crentes, estamos cometendo todos os dias da nossa vida. Porque é muito mais além do que isso. Quando você louva a Deus, quando você canta a Deus, você está cantando com os lábios. Mas se você não estiver adorando a Deus, eu achei interessante um testemunho que eu vi de um judeu, em que um brasileiro foi fazer uma excursão em Israel, e esse judeu ele foi ser o guia desses brasileiros nessa excursão em Israel. E a oração daquele povo é bem diferente da nossa, muito diferente da nossa. Eles oram com a cabeça, oram com o quadril, oram com a cintura, dançam, pulam, enfim. E chegou um determinado dia
que essa pessoa que foi fazer a expulsão lá em Israel, esse guia estava presente e ele chegou para aquele guia e disse assim: o que é que esse povo, por que é que esse povo ora desse jeito? Por que é que esse povo faz esses movimentos? Então, o guia, né, judeu, primeiramente ele já repreendeu o brasileiro em dizer: não chame de povo, eles são meus irmãos. Muito diferente de nós, muitas vezes, que não defendemos o nosso próximo, não defendemos os nossos irmãos em Cristo. E aquele guia judeu, ele disse assim: povo não, eles são meus irmãos. E eles ali não estão pulando, eles não estão usando as mãos involuntariamente, não. Eles estão orando ao Deus. E ele disse uma coisa muito interessante: quando vocês cristãos começaram a orar, nós já tínhamos começado a orar há mais de 4.000 anos. Então eles lá, meus irmãos, estão orando. Aí o brasileiro perguntou e disse assim: por que é que ele está lá movendo o braço para orar? E por que é que aquele outro está movendo a perna de um lado para o outro? E por que é que aquele outro está mexendo o quadril? Ele disse: porque a oração, vocês não entenderam ainda o que é a oração. Vocês não entenderam ainda o que é a adoração. Quando eu estou orando e o meu braço e o braço do meu irmão está fazendo esse movimento, é porque nós entendemos que eu estou adorando a Deus com o meu braço também. Quando eu entendo que a adoração a Deus é um conjunto, como diz assim, de um todo, certo? Tá, é parte de um todo. Eu entendo que a minha adoração a Deus, as minhas pernas também adoram a Deus. O meu quadril também adora a Deus. A minha cabeça também adora a Deus. Então, as minhas células, elas adoram a Deus. Então, os judeus, eles entendem, mesmo estando errados com relação à pessoa de Cristo, os judeus, eles entendem que a adoração a Deus é algo primordial na vida deles. Então, como diz no final, modo genuíno de ser igreja. Muitos crentes só vão ao culto para cantar, outros só quando é dia de ceia. E ainda aos desigrejados. Isso é um grande perigo no nosso meio, viu mesmo? Que acreditam que podem ser cristãos sem viverem em comunhão como igreja. Alegam que assistem ao culto pela internet. Nada contra o culto online. Mas ser igreja é viver em comunhão uns com os outros. Vejamos. Louvar a Deus não é um ato isolado de apenas louvar com os lábios, mas sim parte do culto que oferecemos a Deus. Louvar a Deus é a parte do culto que nós oferecemos a Deus. Louvar a Deus é uma parte, não é a adoração. A adoração é um todo. A adoração é louvar, a adoração é a reverência, a adoração é você ouvir a palavra, a adoração é você entender que Deus está naquele ambiente e entender que Deus ele é soberano, que Ele está ali, precisa ser louvado e engrandecido. Adoração é isso, adoração é um todo, não é simplesmente o louvar, certo? Veja esta adoração, entre aspas, a Deus. Isso é um vídeo, ele tem aproximadamente 2 minutos, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção, tá? Só um momento. A minha opção sexual, a minha orientação sexual não me leva para o inferno. Eu não preciso viver uma vida de máscara. Eu posso ser quem eu sou mesmo. Ao invés de levar o público à igreja, nós estamos vindo ao local onde o público está. Na verdade, é uma balada de evangelismo onde a gente vem para convidar as pessoas a conhecerem que Jesus, ele ama os gays, ele ama todos. Os pastores não estão preparados, as igrejas acabam expulsando de certa forma essas pessoas. A mesma Bíblia que o heterossexual usa é a mesma Bíblia que o homoafetivo, o transgênero, o transexual vai utilizar. Ou seja, sexo só depois do casamento. Somos casados. Sim, foi... Não, é prazeroso esperar. Nós levamos muito a sério isso. Isso é um princípio diante de Deus. Vem pra balada. Inclusive, a gente fez questão de fazer uma balada sem álcool, uma balada onde as pessoas vão ter a oportunidade de louvar a Deus, vai ter um momento de louvor, vai ter um momento de descontração, porque a proposta
é evangelizar e não trazer libertinagem. Os irmãos viram o vídeo de uma adoração a Deus. Uma balada gay, onde nós vimos homens casados, mulheres casadas umas com as outras, certo? Eu cortei algumas cenas desse vídeo, porque não dava para a gente mostrar na íntegra. Eu tive de cortar, certo? Mas mostra uma balada, onde a pastora Lana Holder, ela afirma dizendo que é uma balada gay, Deus ama os gays e ama de verdade, que Deus não faz acepção de pessoas e não faz mesmo, mas só que, meu irmãozinho, para adorar a Deus, nós temos de andarmos em santidade. E uma coisa que eu gostaria que os irmãos prestassem atenção é que muitas pessoas, muitos crentes, acreditam que esse tipo de adoração Deus recebe. E acreditam que esse tipo de adoração, que eles pensam que é uma adoração, porque estão dançando, porque estão cantando, como uma das moças ali disse, um meio de evangelismo. Meus irmãos, o evangelismo é para tirar o homem do pecado. O evangelismo é para tirar o homem das garras do diabo. E não para mostrar uma atitude incoerente com a vontade de Deus, e afirmar que sou evangélico, que sou crente, que estou evangelizando. Como é que tu vai evangelizar? Um cego evangeliza outro. Como é que um cego consegue pegar na mão do outro e guiá-lo? Irmão, não existe. A Bíblia diz que é pecado. E a Bíblia diz que esse tipo de adoração não é a verdadeira. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção nessa afirmação, quando diz assim, Deus aceita esse tipo de adoração? Isso é uma pergunta, certo? E se os irmãos prestarem atenção e tiverem a curiosidade de abrir a Bíblia em Isaías 1, de 12 a 18, diz assim, quando vides para comparecer perante mim, quem requereu isso das vossas mãos? Que viesseis a pisar os meus átrios. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para a minha abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade. Deus ele não suporta iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já me são pesadas. Já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue e iniquidade. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Então, meus irmãos, nós temos que prestar atenção que isso aqui foi escrito lá na Antiga Aliança, viu? Não foi no Novo Testamento, não. Jesus aqui, faltava ainda uma média de 700 anos para Jesus vir, para Jesus nascer, certo? Mas, mesmo assim, Deus já repreendia o povo com relação a isso. Os irmãos já prestaram atenção que hoje em dia tem gente que guarda o sábado, tem gente que quer utilizar os mesmos rituais que existiam lá na Velha Aliança, e pensando que pode ocorrer alguma coisa de bom para a vida dele, olha o que é que o texto diz. As vossas luas novas, é nas festas das luas novas, as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Né? Perdão, é aqui, ó. E o incenso é para a minha abominação. O incenso, aquele que era jogado dentro do Santo dos Santos, né? Juntamente com aquele sangue lá, aspergido em cima das cinzas. É para mim abominação. Né? As luas novas, as festas das luas novas, os sábados, que Deus ele considerou o sábado como um dia sagrado, um dia santo. Mas ele disse, os sábados que vocês estão me oferecendo, eu não estou aceitando. E a convocação das assembleias.
não posso suportar a iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Ele está dizendo assim, rapaz, vocês estão em pecado. Vocês não estão me adorando da maneira que é para adorar. Então é isso que Isaías quis dizer lá no capítulo 1, de 12 a 18. Então essa adoração que nós vimos, essa balada gay, essa promiscuidade, quando mostra dois homens dizendo que são casados, que esperaram, a pastora diz, não, a balada não tem álcool, não, a balada é sexo só depois do casamento, como se estivessem falando de algo normal. Meus irmãos, Deus não se agrada disso, não. Isso não é a verdadeira adoração ao nosso Deus. Então, continuando a nossa lição, o segundo ponto diz assim, viver o amor mútuo na comunidade cristã. Não só de adoração viver a igreja. Viver o amor como igreja é tão importante como adorar. Aliás, não há adoração verdadeira a Deus se não há amor. João declara que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Está lá em 1 João 4,8. E mostra a contradição entre odiar o irmão e afirmar que ama Deus a quem não vê. 1 João 4, de 8 a 20. Ou seja, a adoração a Deus só tem sentido se houver o amor para com o outro. Está lá em Hebreus, capítulo 13, dos versos 15 a 16. Então a pessoa diz assim, eu sou um verdadeiro adorador, mas abomino o seu irmão. Aí a palavra diz lá em 1 João, se você odeia o seu irmão que você vê, como é que você pode dizer que ama a Deus que você nunca viu? Então a Bíblia diz que é mentiroso. A pessoa que procede dessa forma é mentirosa, é o que a palavra de Deus está dizendo. Então, a adoração, só existe um verdadeiro adorador se ele exalar amor. Se ele tiver amor na sua vida, se ele realmente entender o que é amar. Tá? Falando num tom mais prático do culto cristão, o apóstolo Paulo questiona o valor do culto sem amor da parte do adorador, mesmo que o adorador fale todas as línguas humanas e angelicais, está lá em 1 Coríntios 13, 1, ou, como é frequente dizer, no evangeliqueis, né? Essa linguagem que os evangélicos adaptam nos dias de hoje, contemporânea, com toda unção, mas se não há amor, de nada adianta. O camarada está lá na frente cantando, louvando, dançando, pulando, mas não consegue olhar para o seu próximo porque está detestando, não perdoou, não amou, não honra, fala mal. Então, a palavra de Deus está dizendo com toda a unção, como nós dizemos, ali tem unção, mas se não tiver amor. Não, ali é um verdadeiro adorador, e se não tiver amor, não adianta de nada. Mas até mesmo distribuir todos os bens para o sustento dos pobres, o que seria uma prova de amor ao outro, se você pegar os que você tem e distribuir com os outros, mostra que você é uma pessoa caridosa, mostra que você está entendendo que aquela pessoa está necessitando daquilo ali, certo? E, inclusive, a autoentrega ao martírio, mas sem amor, de nada adiantaria. Quando Paulo escreve lá em 1 Coríntios 13, ele diz assim, se eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e se não tivesse amor, isso de nada me adiantaria. Se eu doasse os meus bens aos pobres, e não tivesse amor, isso não adiantaria. Está lá em 1 Coríntios 13, 3. Às vezes, uma adoração não é fruto do amor, mas sim do amor próprio, em que há uma autossatisfação, em que o doador de bens vê o outro apenas como seu objeto de manipulação. Nós não somos naturalmente amorosos. Por isso precisamos cultivar o amor e crescer nele. Está lá em Filipenses 1,9, 1 Tessalonicenses 3,12. Ou como exorta o autor aos Hebreus. Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Hebreus 10, 24. Nós, como igreja e cristãos, individualmente, precisamos nos estimular uns aos outros ao amor. Eu gostaria de frisar essa última frase, quando diz que nós, como igreja e cristãos, individualmente precisamos nos estimular uns aos outros ao amor. Os irmãos sabem o que é isso? Nessa semana, o marido daquela Bianca Toledo, ele foi acusado de pedofilia e de ser homossexual. E uma coisa que me chamou muita atenção é que, até onde eu sei,
não levaram o menino para fazer exame de corpo de delito para saber se realmente ele teria sido abusado sexualmente. Tudo bem que levaram para um psicólogo. Mas o exame que iria comprovar se houve como eles chamam, alguma coisa carnal que eu esqueci agora, não fizeram com o menino. O Philipp Reichner, ele foi preso, bateram nele, ele foi julgado pelos homens e foi encontrado culpa nele. Aí eu fiquei pensando a seguinte questão: e a comunidade evangélica? Eu não estou aqui, meus irmãos, defendendo o pecado de ninguém, eu não estou aqui sendo defensor do Philipp Reichner, não. Eu estou dizendo o seguinte: e a igreja? Qual é a posição da igreja com relação a isso? Será que nós, como igreja, estamos mostrando amor para aquele homem? Ou para alguma pessoa que esteja na mesma situação dele e que possivelmente seja inocente? Ou será que nós estamos estimulando o ódio, estimulando a raiva, estimulando a contenda, estimulando a discórdia, quando a lição nos diz que precisamos nos estimular uns aos outros ao amor? Eu não estou aqui dizendo que é para ninguém chegar lá e passar a mão na cabeça dele. Não. Eu não estou dizendo aqui que é para chegar lá e, meu irmão, você fez, mesmo fazendo, você não tem culpa nenhuma. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós, como igreja, temos de estimular as outras pessoas a amar o indivíduo, independentemente daquilo que ele fez. Se o Philipp Reichner ele abusou sexualmente daquele menino, existe uma justiça que ela não falha, que é a justiça divina. Não falha. E a Bíblia diz que tudo que o homem planta, ele colhe. Então o Philipp Reichner, ele também vai colher aquilo que ele plantou. Mas nós, como igreja, temos de entender que mesmo se ele fez isso, precisamos amá-lo. Precisamos ajudá-lo. Se ele fez, ele está com algum problema. E mais ainda, se ele fez, a Bíblia nos fala, e nós como cristãos entendemos, que por trás disso tudo existe uma obra diabólica. Então nós precisamos entender. Nós precisamos amar, nós precisamos perdoar e nós precisamos estimular uns aos outros em amor. O terceiro ponto diz assim: servir uns aos outros dentro da comunidade cristã. Vejamos agora como o amor se manifesta. É muito fácil servir ao outro quando se tem de sobra para doar. Quando eu tenho sobrando, não me falta nada, é muito fácil ajudar as pessoas. É muito fácil ajudar o meu próximo, o meu irmão em Cristo, dentro da minha comunidade cristã. Porém, Paulo escreve aos Coríntios mostrando como os macedônios, em situação de extrema pobreza, transbordaram em riqueza de generosidade. E isso em dura prova de tribulação. Está lá em 2 Coríntios 8:2. Eles doaram livremente na medida dos seus bens e até mesmo acima disso, pedindo-nos com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. Está lá em 2 Coríntios 8, de 3 a 4. Aqui está um exemplo de amor sem que houvesse intenção por trás das doações generosas. Eu não tenho nada e estou ajudando com aquilo que eu tenho de pouco a pessoas que não têm nada além do meu. Então, eu não estou ajudando pensando numa recompensa. Eu não estou ajudando porque aquela pessoa vai me recompensar. Não, aquela pessoa não tem nada. Eu já não tenho nada. E aquela pessoa está pior do que eu. Então, eu estou ajudando não porque eu quero aparecer. Não porque eu quero que me promover. Não, eu estou ajudando porque eu amo aquela pessoa. Aquele meu irmão em Cristo. É meu irmão. Não é sangue do meu sangue, mas o sangue de Jesus Cristo nos tornou irmãos. Onde aquele sacrifício no Calvário foi por mim e por aquela pessoa, que é minha irmã em Cristo. Então, a partir do momento eu sou irmão, sou família,
sou filho de Deus, nós somos uma grande família, nós somos uma grande igreja que um dia vamos morar no céu. Então é isso que nós muitas vezes como cristãos não entendemos. Voltando ao estímulo ao amor, no tópico anterior, que de fato funciona, quanto mais se estimula o amor dentro da comunidade cristã, mais se ama, e esse amor é demonstrado em ações. O apóstolo Paulo declara que não precisa mais exortar para que os coríntios enviem sua oferta aos irmãos necessitados, pois ele está certo da disposição deles em servir aos demais, e o empenho dos irmãos coríntios tem motivado outros crentes. Então, quando nós amamos, nós motivamos outros crentes. Quando nós demonstramos amor, nós estamos mostrando o exemplo a outras pessoas. Certo? Irmãos nossos também, está lá em 1 Coríntios 9:2. Mas ainda, servir aos irmãos necessitados precisa fazer parte do organismo organizado da igreja, como vemos em Atos 6, de 1 a 7. Os apóstolos perceberam que dedicar-se à pregação da palavra era tão importante quanto a ministração às viúvas. Por isso a igreja se organizou na divisão das tarefas. Então o que é que acontece? Os apóstolos estavam pregando a palavra, mas em compensação eles disseram, vem cá, vai ter um grupo que vai cuidar de órfãos, vai cuidar de viúvas. Nós estamos pregando o evangelho, nós estamos pregando, nós estamos fazendo discípulos. E vocês vão fazer também com essas atitudes. É isso que os apóstolos quiseram dizer. É isso que os apóstolos quiseram dizer, que o amor ele está dentro de um organismo organizado da igreja. Lá em Atos 6, de 1 a 7. Então, amar, meus irmãos. Nós temos que, como a Bíblia diz, que primeiramente os domésticos, na Bíblia nós devemos fazer o bem a todos, mas primeiramente aos domésticos na fé. Quer um exemplo prático? Nas igrejas hoje se costuma fazer encontro de casais. E até onde eu ouvi falar, porque é um segredo muito grande, eu não sei por que tanto segredo, mas é um segredo muito grande. Mas um dia eu conversando com uma pessoa muito próxima minha, e eu perguntei, para se realizar um encontro de casais, vocês precisam de quanto? Disse, rapaz, a gente gasta em média entre 20 e 25 mil reais para um encontro de casais. Não é nada errado, encontro de casais não é errado, não é pecado, certo? É uma forma de cultuar a Deus também. Mas eu pergunto aos irmãos, a igreja ela junta 20 mil reais para fazer um encontro de casais. E quem sabe, dentro dessa igreja, dentro desse templo, que está realizando um encontro de casais, existem pessoas que estão enfermas, precisando de remédio. Existem pessoas que não vão mais para o culto porque não tem uma cadeira de roda para ser conduzida até lá. Existem irmãos que estão passando necessidade. Existem irmãos que hoje têm a sua comida, amanhã não tem. Mas eu estou louvando a Deus, juntando 25 mil reais para fazer um encontro de casais. Eu pergunto, isso é adoração? Isso é demonstrar amor? Agora tudo bem, a igreja tem uns 25 mil reais para fazer seu encontro de casais. E no caixa de beneficência da igreja tem de sobra para ajudar aqueles que estão precisando. Meu irmão, fique em paz, faça lá seu encontro. Mas vamos ver, meu irmão, qual é a prioridade. A prioridade é um encontro de casais, muitas vezes para pessoas de fora da igreja, e o teu irmão está morrendo de fome lá dentro. É uma coisa que eu não consegui entender ainda. É uma coisa que é revista, que a lição está dizendo. Primeiramente, os domésticos na fé. O quarto ponto. Servir a comunidade em que se encontra inserida. Então, a igreja tem de servir a comunidade em que se encontra inserida. Como a igreja é uma comunidade em que os irmãos se veem mais, é natural que o amor em serviço seja mais frequente entre si, como declara Paulo. Assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Está lá em Gálatas 6,10. O apóstolo quer dizer que não adianta a igreja fazer ação social a favor dos de fora, se há irmãos da própria igreja passando necessidade, o que eu acabei de dizer no tópico anterior. Não adianta, meu irmão. A gente tem que ter essa consciência, não adianta. Eu faço bem ao povo lá de fora, mas o meu irmão está passando fome. E aí? É bem complicada essa situação. Não está demonstrando amor pelo seu irmão. As necessidades de fora da igreja são muitas.
A maior necessidade é a espiritual. Pregando na casa de Cornélio, Pedro menciona Jesus que no poder do Espírito Santo fez o bem e curou os oprimidos do diabo. Está lá em Atos 10, 38. Se Jesus trouxe libertação, como ele mesmo declarou com base na profecia de Isaías, lá em Lucas 4, 16 a 21, nós também precisamos ministrar as necessidades espirituais das pessoas ao nosso redor. Lemos em Atos 8 que a igreja perseguida e dispersa anunciava o evangelho, diz Lucas. E Cristo, e descendo a cidade de Samaria, Felipe passou a pregar-lhes Cristo. Está lá em Atos 8, 5. Em consequência da pregação e a ação poderosa de Deus, o texto diz, e houve grande alegria naquela cidade. Atos 8, 8. Será que nossas igrejas servem à comunidade em que se encontram e levam alegria aos que ouvem o evangelho? Um exemplo. Nós estamos inseridos no Jardim Paulistano. Será que a Igreja Batista do Jardim Paulistano, a qual eu faço parte, ou a Igreja Batista da Liberdade, ou a igreja em Recife, ou a igreja, enfim, a igreja no bairro que você estiver inserido, que você morar, que você residir, será que essa igreja é uma fonte de bênção para a comunidade? Será que as pessoas, meus irmãos, tinha um pastor na minha adolescência chamado Pastor Baruch, muito conhecido aqui na Paraíba, em Pernambuco. E quantas vezes pessoas vizinhas desse pastor, uma pessoa adoecia, sentia uma febre. E quantas vezes as pessoas batiam de madrugada na porta desse pastor e diziam, pastor, eu preciso que o senhor ore. Eu queria que o senhor fosse lá em casa fazer uma oração pelo meu filho que está enfermo. Antes de procurar um hospital, antes de procurar um médico, antes de procurar uma farmácia, aquele povo procurava um homem de Deus. Então, será que nós, como igreja, inseridos dentro de uma sociedade, estamos exercendo essa mesma função? De sermos um socorro presente, de sermos pessoas que estão dispostas a ajudar, estão dispostas a servir? Será que nós estamos fazendo isso? Precisamos ver, porque somos igreja do Deus vivo. O quinto ponto, pregar o evangelho integral para o homem integral. Filipe não só anunciava Cristo, mas também atendia às necessidades espirituais e físicas. Está lá em Atos 8, 7. Da mesma forma, lemos nos evangelhos Jesus curando os enfermos, Mateus 4, 23, alimentando famintos, Lucas 9, 10 a 17, libertando os endemoniados, Marcos 1, 39, seguindo o exemplo de Cristo, o modelo por excelência de serviço, a igreja, ao ministrar o evangelho aos homens, precisa atender também suas necessidades como um todo, que nós falamos anteriormente, né? Pessoas iam na casa do pastor Baruch para pedir, pastor, vá na minha casa, meu filho está enfermo, ou meu filho está endemoniado, vá na minha casa, faça a sua presença lá, mostre que Deus está com o Senhor. Então vá lá fazer uma oração, vá lá ler a palavra. Então, será que nós estamos inseridos nas necessidades como um todo? Físicas, emocionais e espirituais? Precisamos ver se estamos agindo dessa forma. Muitos cristãos e igrejas, com receio de identificar-se com o catolicismo romano, que prega a justificação também pelas obras, ou com o kardecismo, cuja ênfase é a caridade como meio de salvação, ficam um tanto arrédios diante de um envolvimento social a favor dos mais necessitados. Ou seja, que nossa espiritualidade só se importa com ganhar almas. Não, eu vou pregar hoje e vou ganhar almas. Vou ganhar 20, 30 almas. Sim, depois. Você ganha almas hoje. E quem vai dar a manutenção dessas almas? Quem vai dar o apoio? É isso que o texto quer dizer. Como se as pessoas fossem incorpóreas. E nos esquecemos das necessidades do corpo. Ou será puro comodismo e insensibilidade face aos problemas que afligem os outros? A parábola do bom samaritano, contada por Jesus, não deixa dúvida de que nós temos uma responsabilidade diante do sofrimento alheio. Está lá em Lucas 10, 25 a 37. Cuja recomendação final de Jesus foi, vai e faz o mesmo. Então, a parábola do bom samaritano. Vocês veem que a parábola diz que passou um sacerdote, passou um levita, passou religioso, foi passando gente.
que nenhum deu atenção, porque um estava muito ocupado, tinha que fazer o trabalho de Deus, outro não podia fazer porque estava muito atarefado, outro não tinha tempo. Aí, quem apareceu na cena? Um samaritano, que era odiado pelos judeus. Mas aquele homem poderia ter feito, sabe o quê? A Bíblia diz que aquele homem estava na beira de um caminho, uma estradazinha, uma estrada de chão. Aquele homem poderia simplesmente tirar aquele homem e colocá-lo numa sombra. Ele estava fazendo o bem? Não estava, estava. Aquele homem poderia ter parado aquela pessoa pedindo socorro. A Bíblia diz que ele estava meio morto, estava inconsciente, vamos assim dizer. Aquele não poderia ter tirado ele e ter colocado numa sombra. Ele estava fazendo bem, estava. Mas ele sentiu mais além, ele sentiu a necessidade e disse, não, eu preciso tirar ele daqui, eu preciso levar ele para um local confortável, eu preciso que alguém cuide dessas feridas dele, e eu preciso que ele fique bom. Eu preciso que ele se restabeleça. Sabe o que é isso, meus irmãos? Chama-se amor ao próximo. E o samaritano, ele fez isso. E nós, muitas vezes, não estamos fazendo com os nossos irmãos dentro da igreja. Precisamos refletir. Ao lermos as cartas do Novo Testamento, percebemos a mesma preocupação com a prática do bem aos desassistidos. Paulo, escrevendo aos Gálatas, exorta para que não nos cansemos de fazer o bem. E enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Está lá em Gálatas 6, 9 a 10. Quando Paulo diz façamos o bem a todos, o apóstolo deixa claro que a ação da igreja vai além da sua membresia. A preocupação com o desequilíbrio social, como desafio para a igreja hoje em nosso país, está evidente, principalmente em 1 Timóteo 6, 17 a 19 e Tiago 4, 17. Então, fazer o bem, principalmente aos domésticos na fé. E fazer o bem àquelas pessoas que estão ao nosso redor. É o que a lição está nos ensinando. A nossa conclusão. Quem são os verdadeiros adoradores? Segundo Jesus, é quem adora em espírito e em verdade. Aquela primeira pergunta lá do início, o que é adoração? É adorar a Deus em espírito e em verdade. É algo que não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. Você tem prazer em adorar a Deus. Paulo afirmou que o verdadeiro adorador é aquele que se oferece a Deus pelo Espírito. Ele se entrega a Deus. Não confiando na carne, mas gloriando-se em Cristo Jesus. Tudo o que ele faz, tudo o que ele consegue, as conquistas da vida dele. Ele era pobre, hoje é rico. Ele era um estudante, hoje é um advogado. Ele hoje é formado em medicina. Ele hoje tem uma casa, ele hoje tem um carro. Tudo gloriando-se em Cristo Jesus. Se você conseguir alguma coisa hoje, meu irmão, e você disser foi por minha força, foi por meu mérito, pode ter certeza, você não está colocando Deus em primeiro lugar e você não está sendo um verdadeiro adorador, porque você só tem isso, você só chegou até aqui porque Ele esteve com você. Filipenses 3:3. Adorar não é só cantar, mas também servir uns aos outros. O servir, uma das razões de ser da igreja, não é só dentro, mas também fora das nossas paredes, onde há as maiores necessidades. Servir, adorar e gloriar-se em Cristo. Isso é o verdadeiro sentido de ser igreja. Além de ganhar almas, além de ajudar, além de servir, além de amar, formam um conjunto, onde nós, utilizando todas essas dádivas, nós seremos encontrados por Deus como verdadeiros adoradores. Então, para finalizar a nossa lição, esse vídeo ele me chamou muita atenção. Eu passei ele na semana passada, na lição passada, e eu gostaria de passar de novo, para que vocês pudessem entender o sentido, a razão de ser igreja. Por que eu sou igreja? Como devo ser igreja? Preste atenção. Deu um probleminha aqui, mas eu vou voltar, certo? Só um momento. Deixa eu botar no vídeo aqui. Então o vídeo ele mostra o seguinte.
Preste atenção no vídeo, tá? Jesus disse: ide e faça discípulos. E se ide, parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor. Amá-lo. Amar o próximo. Libertar. Servir. Enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e retretes, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas? Como ele fez. E como ele fez. E eles fizeram. Esta é a nossa missão. Isto é um grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é a cidade. Isto é igreja. Então, meus irmãos, está aí o vídeo que eu passei semana passada, estou passando novamente, onde me chamou muita atenção o que é ser igreja. Precisamos aprender que a razão principal de sermos igreja é demonstrarmos o amor, é entendermos que precisamos servir e é entender que precisamos constantemente adorar a Deus. Então essas são as 3 razões primordiais para no que se diz respeito a ser igreja de Cristo aqui na Terra. Então que Deus nos abençoe, que nós possamos ter uma vida que honra e glorifique o nome de Deus, que Deus nos abençoe. Próxima semana, com a lição de número 3, nós também estaremos postando os vídeos aqui para que os irmãos possam estar vendo. Se você gostou do vídeo, se você aprendeu, se você foi edificado, clica aí no link gostei, isso vai ajudar bastante. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua família, que Deus nos abençoe.